A esposa afirma que ela foi voluntária na igreja o dia todo. Então eu a segui até a igreja e descobri que ela está me traindo com o namorado da escola e que ela está grávida dele. Vou começar dizendo que minha mãe sempre desejou profundamente ter uma filha. Isso era algo com que ela sonhava desde que me lembro. Sua excitação era palpável quando ela e meu pai descobriram que estavam esperando seu primeiro filho, que por acaso era eu. No entanto, tudo mudou no momento em que ela soube que eu seria um menino. Ela ficou extremamente decepcionada, e essa decepção não era algo que ela guardava para si. Na verdade, ela me contou essa história em várias ocasiões ao longo da minha vida, deixando claro que ela sempre desejou um resultado diferente. Meus pais planejaram ter mais filhos, já que minha mãe, em particular, estava decidida a ter uma filha. Infelizmente, a vida tinha outros planos. Depois que eu nasci, minha mãe começou a ter complicações graves de saúde, o que, ao longo dos anos, tornou impossível para ela ter outro filho. A ideia de nunca mais poder conceber foi devastadora para ela. Só posso imaginar o peso emocional dessa perda, e acho que ela ainda carrega isso até hoje. Deve ter sido uma percepção incrivelmente dolorosa para ela de que o sonho de ter uma filha nunca se tornaria realidade. Nos anos que se seguiram, minha mãe frequentemente falava sobre seu anseio por uma filha, um sentimento que parecia se intensificar com o passar do tempo. Eu notaria como ela adorava minhas primas, dando a elas carinho e atenção que pareciam uma expressão do amor maternal que ela sempre esperou dar a uma filha sua. Fosse por meio de presentes extras, carinho ou simplesmente pela maneira como ela as tratava, havia uma clara diferença em como ela se relacionava com elas em comparação a mim. Estranhamente, esse comportamento dela realmente não me incomodou por muito tempo da minha vida. Eu tinha aceitado que era assim que minha mãe era, e não levei o favoritismo dela em relação às minhas primas para o lado pessoal. Eu sabia que ela me amava, e, na maior parte do tempo, eu estava em paz com isso. Isto é, até minha ex-esposa, Sofia, entrar em cena. Sofia era filha da melhor amiga da minha mãe, há muito perdida, do ensino médio, alguém com quem minha mãe havia se reconectado depois de muitos anos sem contato. Quando minha mãe conheceu Sofia pela primeira vez, ela ficou surpresa com o quão bonita ela era e imediatamente ficou fixada na ideia de que Sofia seria a combinação perfeita para mim. Naquela época, eu era solteiro, e minha mãe tinha sido um tanto implacável em seus esforços para me arranjar várias mulheres, mas nenhuma dessas tentativas realmente funcionou. Desta vez, no entanto, ela estava determinada e persistente. Ela continuou me dizendo quão deslumbrante e maravilhosa Sofia era, o quanto nos elogiávamos, e eventualmente, isso se tornou quase uma obsessão para ela. Por semanas, suportei suas constantes tentativas de nos unir e, eventualmente, cedi. Honestamente, naquele momento, concordei com o encontro às cegas mais por um desejo de silenciar minha mãe do que por qualquer curiosidade ou interesse real. Eu só queria que ela parasse de falar sobre Sofia e me deixasse seguir minha vida. Quando finalmente conheci Sofia, minha primeira impressão correspondeu a tudo que minha mãe havia me dito. Ela era, sem dúvida, incrivelmente linda. Mas conforme a noite avançava e nos conhecíamos um pouco melhor, percebi que não havia muita substância por trás de sua beleza. Uma das primeiras coisas que sempre tento aprender sobre alguém é o que os motiva, quais são seus objetivos e quais sonhos eles têm para o futuro. Quando perguntei a Sofia o que ela queria fazer da vida, sua resposta me surpreendeu. Ela me disse, sem hesitar, que seu sonho era ser uma dona de casa. Foi quando senti uma sensação de desconexão. Não é que haja algo errado em querer criar uma família, mas naquele ponto da minha vida, eu tinha ambições muito diferentes. Eu nem estava pensando em ter filhos tão cedo, e esperava estar com alguém que tivesse aspirações além de apenas começar uma família. Então, naturalmente, perguntei a ela o que ela planejava fazer nesse meio tempo antes de ter filhos e sua resposta me deixou ainda mais perplexo. Ela simplesmente respondeu que só queria ser uma dona de casa. Olhei para ela perplexo enquanto ela continuava a explicar que sua mãe sempre foi uma dona de casa desde que ela conseguia se lembrar, até seu pai falecer, e que, aos seus olhos, esse era o segredo do casamento bem-sucedido de seus pais. Embora eu pudesse respeitar que isso funcionasse para sua família, parecia completamente diferente do que eu estava procurando em um parceiro.
Eu queria alguém com paixão, alguém movido por um senso de propósito, seja em uma carreira ou em uma busca pessoal. A ideia de alguém querer ser um cônjuge que fique em casa desde o começo não se alinhava com meus valores. Na época, Sofia e sua mãe estavam morando com o tio, que estava cobrindo todas as despesas delas, já que sua mãe ainda não queria trabalhar. Quando voltei daquele primeiro encontro com Sofia, fiquei inegavelmente decepcionado. Eu tinha ido ao encontro com baixas expectativas, principalmente porque queria apaziguar minha mãe, mas, saindo dele, eu sabia que não era isso que eu estava procurando. Naturalmente, minha mãe não ficou muito feliz quando compartilhei meus pensamentos. Na verdade, ela estava visivelmente chateada, quase como se eu a tivesse injustiçado pessoalmente por não dar a Sofia o que ela considerava uma chance real. Ela continuou me dizendo que eu não tinha tirado um tempo para realmente conhecer Sofia, insistindo que se eu apenas tentasse um pouco mais, eu veria o que ela via. Mas eu tinha me decidido. Eu disse a ela, tão firmemente quanto pude, para deixar a ideia de nós ir, e que era melhor se nós dois seguíssemos em frente. Eu deveria saber melhor, no entanto. Minha mãe não era alguém que desistia facilmente, especialmente quando ela tinha seu coração voltado para algo ou, neste caso, alguém. Não muito tempo depois disso, minha mãe me convidou para sua casa, o que não era incomum. Ela frequentemente me chamava para jantar ou só para colocar o papo em dia. Mas dessa vez, quando cheguei, notei que Sofia também estava lá. Aparentemente, minha mãe tinha tomado a iniciativa de convidar Sofia também, para que ela pudesse forçar outro encontro entre nós. Assim que cheguei, tanto minha mãe quanto meu pai saíram correndo de casa, com sorrisos quase travessos, dizendo, aproveite seu encontro. Fiquei absolutamente mortificado. A julgar pela reação de Sofia, tenho certeza de que ela sentiu o mesmo. Ficamos ali por um momento, olhando um para o outro sem jeito, nenhum de nós sabia bem o que dizer ou como lidar com a situação. Era como ser marcado para um encontro que você não tinha combinado, bem no meio da casa dos meus pais, sem nenhuma escapatória à vista. Por alguns minutos, ficamos ali em silêncio, sem saber o que fazer. Eu poderia facilmente ter dado uma desculpa e ido embora, mas não queria envergonhar ela ainda mais. Afinal, ela era tão vítima do casamenteiro zeloso da minha mãe quanto eu. Então, em vez de sair correndo, nós dois trocamos risadas estranhas, reconhecendo quão bizarra era a situação e, eventualmente, sentamos para conversar. Imaginei que, já que estávamos lá e não tínhamos nada melhor para fazer, eu poderia muito bem pedir para ela me contar mais sobre si mesma. Ela admitiu, bem abertamente, que tinha gostado de mim depois do nosso primeiro encontro e tinha a impressão de que eu tinha gostado dela também. Mas então, quando eu nunca liguei de volta ou fiz qualquer esforço para entrar em contato, ela ficou confusa. Eu disse a ela, tão gentilmente quanto pude, que embora ela fosse de fato uma pessoa gentil e bonita, eu sentia que tínhamos objetivos muito diferentes na vida, já que ela desejava ser uma dona de casa. Sofia então me explicou que sua intenção não era apenas ficar sentada em casa sem fazer nada, mesmo que não tivéssemos filhos imediatamente. Ela começou a falar mais sobre seu trabalho voluntário na igreja e como ela dedicava seus dias a trabalhar com crianças e ajudar os necessitados. A explicação dela me deu uma nova perspectiva. Comecei a ver outro lado de Sofia, um que eu não tinha apreciado completamente antes. Percebi que, no fundo, Sofia parecia ser uma pessoa genuinamente calorosa e gentil, ou pelo menos era assim que ela se retratava para mim inicialmente. Embora ela não fosse exatamente movida por ambições profissionais ou objetivos pessoais elevados, ela parecia ter encontrado seu propósito em cuidar dos outros, e esse nível de generosidade de espírito é raro. Então, apesar das reservas que eu tinha e das dúvidas persistentes sobre nossa compatibilidade, decidi dar um salto e convidar ela para outro encontro. Sofia e eu acabamos namorando por cerca de 1 ano antes de decidirmos dar o próximo passo e ficar noivos. Eu também fui promovido no trabalho durante esse período, o que aumentou significativamente minha renda e me deu uma sensação de estabilidade. Eu me senti financeiramente confortável o suficiente para sustentar Sofia quando nos casamos, o que me deu confiança para pedir ela em casamento. No entanto, o momento do pedido não foi uma decisão inteiramente minha. Ambas as nossas mães, particularmente a minha, estavam sutilmente nos pressionando para que nos casássemos mais cedo do que tarde.
Elas ficavam nos lembrando que o relógio biológico de Sofia estava correndo, embora nenhuma de nós tivesse planos imediatos de começar uma família. Mas a pressão delas estava sempre presente, e a insistência delas me fez pensar que casar mais cedo era o próximo passo natural. Quando finalmente ficamos noivos, minha mãe, fiel à sua natureza, assumiu o planejamento do casamento. Ela insistiu em ter uma grande cerimônia, sem poupar despesas, e se ofereceu para pagar todo o evento sozinha. Minha mãe estava determinada a fazer o casamento dos sonhos de Sofia se tornar realidade como se fosse o casamento de sua própria filha, um gesto que era generoso e um tanto avassalador. Do local às flores e à lista de convidados, nenhum detalhe era pequeno demais para que ela ficasse obcecada. A cerimônia acabou sendo incrivelmente luxuosa, muito mais grandiosa do que eu esperava, mas ver o quão feliz Sofia estava fez tudo valer a pena. Depois do casamento e da lua de mel, rapidamente retomei minha rotina no trabalho, mergulhando de volta no meu trabalho, que estava mais exigente do que nunca devido à minha recente promoção. Enquanto isso, Sofia se mudou para minha casa, assim como havíamos discutido antes, ela começou a abraçar totalmente seu papel como dona de casa. Ela era um ídolo, embora fiel à sua palavra, ela continuou seu trabalho voluntário em uma igreja na minha localidade, pelo qual ela sempre foi apaixonada. No entanto, não demorou muito depois que nos estabelecemos na vida de casados que comecei a notar algumas coisas sobre a rotina de Sofia que pareciam estranhas. Como nunca havíamos morado juntos antes, eu estava aprendendo todos esses pequenos detalhes sobre seus hábitos diários que eu não tinha conhecimento quando estávamos namorando. Uma coisa que realmente se destacou foi como ela insistia regularmente que eu enviasse dinheiro para sua mãe todo mês. Ela argumentava que tínhamos mais do que o suficiente e que, como um bom genro, era meu dever ajudar a sustentar sua mãe. Achei estranho, principalmente porque isso nunca foi mencionado antes do nosso casamento. Sempre presumi que o tio dela cuidava das necessidades da mãe dela, mas agora, do nada, esperavam que eu contribuísse financeiramente. Em segundo lugar, Sofia costumava sair e voltar para casa muito tarde da noite. Eu esperava que, como ela era uma dona de casa, ela ficaria em casa com mais frequência, cuidando de coisas domésticas como cozinhar e limpar durante o dia. Mas, em vez disso, ela sempre parecia apressada quando eu voltava do trabalho e começava a preparar o jantar freneticamente tarde da noite. Sempre que eu perguntava por que ela estava voltando para casa tão tarde, ela me contava como estava ajudando alguém, fosse um morador de rua que ela conheceu ou uma criança da comunidade que precisava de alguma orientação. Eu não queria desencorajar ela de fazer o que ela sentia que era significativo. Mas, ao mesmo tempo, pensei que havia pelo menos um entendimento de que, como dona de casa, ela lidaria com certas responsabilidades domésticas. Isso não estava acontecendo. Nossas refeições frequentemente atrasavam, ou ela fazia alguma coisa na última hora. A roupa nunca era lavada a tempo, e a casa raramente era limpa do jeito que eu achava que deveria ser. Tentei não fazer um grande alarido sobre isso no começo, mas com o passar do tempo, não consegui deixar de me sentir frustrada. Comecei a falar sobre isso com ela, tendo várias conversas calmas sobre como ela poderia equilibrar seu trabalho voluntário e suas responsabilidades em casa. Cada vez, ela me prometia que mudaria e faria melhor, mas o padrão nunca mudou. Era sempre a mesma história: jantares tardios, tarefas não feitas e desculpas sobre o quão ocupada ela estava ajudando os outros. Um fim de semana em que ela estava, mais uma vez, fazendo trabalho voluntário, decidi ir surpreender ela na igreja onde ela disse que era voluntária. Pensei que talvez fosse legal passar um tempo com ela em seu elemento, e imaginei que poderia até dar uma mãozinha se ela precisasse de ajuda com alguma coisa. Quando cheguei na igreja, perguntei por Sofia, esperando encontrar ela no trabalho voluntário. No entanto, as pessoas na igreja pareceram confusas quando mencionei o nome dela, e depois de perguntar a várias pessoas, ficou claro que minha esposa nunca tinha se voluntariado lá. Na verdade, ninguém sabia quem ela era. Senti um nó se formar no meu estômago enquanto processava isso. Durante meses após nosso casamento, Sofia vinha me dizendo que passava os dias nessa igreja em particular como voluntária, mas agora eu ouvia que ela nem sequer tinha posto os pés no lugar. Continuei tentando me convencer de que talvez eu tivesse cometido um erro.
Talvez eu tivesse entendido mal o nome da igreja, ou talvez ela fosse voluntária em algum outro lugar próximo. Mais tarde naquela noite, quando ela chegou em casa, decidi jogar com calma. Perguntei casualmente como foi seu dia, e ela começou sua explicação habitual de quão duro havia trabalhado naquele dia, me contando em detalhes sobre todas as pessoas que havia ajudado e as coisas que havia conquistado. Depois que ela terminou, perguntei diretamente em qual igreja ela estava se voluntariando, só para ver se ela me daria a mesma resposta. Com certeza, ela repetiu o nome da igreja que eu tinha visitado antes, a mesma onde me disseram que ela não trabalhava. Foi quando ficou claro para mim que algo estava seriamente errado. Sofia tinha mentido para mim, não apenas uma vez, mas repetidamente, sobre onde ela estava passando seu tempo. Não foi apenas um simples mal-entendido, ela estava me enganando deliberadamente, e eu não conseguia descobrir o porquê. Algo definitivamente estava acontecendo, e eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo. No dia seguinte, em vez de ir para o trabalho como de costume, estacionei meu carro a alguns metros de distância de nossa casa, longe o suficiente para ficar fora de vista, mas perto o suficiente para ficar de olho em Sofia. Eu tinha decidido que iria seguir ela e ver onde ela passava o dia. Eu queria que ela provasse que eu estava errado, que fosse para a igreja como ela sempre dizia, e que toda essa suspeita fosse um mal-entendido. Eu estava até me preparando mentalmente para confessar a ela mais tarde, pedir desculpas por duvidar dela e explicar que eu tinha deixado minha insegurança tomar conta de mim. Mas o que aconteceu em seguida foi algo para o qual eu nunca poderia ter me preparado. Uma hora depois de sair de casa, eu a vi sair pela porta da frente, mas em vez das roupas conservadoras usuais que ela costumava usar em casa ou perto de mim, ela estava vestida de forma completamente diferente, com shorts e uma regata, uma roupa que eu nunca a tinha visto usar antes. Eu a observei entrar no carro e, em vez de dirigir na direção da igreja como eu esperava, ela saiu na direção oposta. Meu coração começou a disparar. Eu a segui, ficando alguns carros atrás para evitar levantar suspeitas. Continuei dizendo a mim mesmo que tinha que haver uma explicação lógica. Talvez ela estivesse fazendo uma tarefa, talvez ela estivesse se encontrando com outra pessoa da igreja, talvez, eventualmente. Ela entrou em um bairro tranquilo e estacionou em frente a uma casa que eu não reconheci. Não era o lugar da mãe dela, e não pertencia a nenhum dos primos dela, até onde eu sabia. Vi um homem sair da casa para cumprimentar ela. Meu coração afundou enquanto os observava se abraçando. E então, para meu choque total, eles se beijaram na entrada da garagem. Eles se abraçaram, braços em volta um do outro como se fosse a coisa mais natural do mundo para eles. Eu não conseguia respirar. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta, exceto que eu era o que estava batendo, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Minhas mãos apertaram o volante enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de ver. Sofia e o homem então voltaram para dentro de casa, braços em volta um do outro, como se isso fosse algo que eles já tivessem feito centenas de vezes antes. Eu me senti mal. Uma coisa parecia clara para mim: isso não era apenas uma aventura aleatória ou um erro único. A maneira como eles interagiam, o conforto entre eles, estava claro que esse era um caso de longa data. Meu coração parecia ter sido arrancado do meu peito. Todas as dúvidas, os horários estranhos, as desculpas estranhas, tudo começou a fazer sentido agora. Ela estava vivendo uma vida dupla, mentindo para mim sobre onde passava o tempo enquanto continuava com esse caso bem debaixo do meu nariz. Meu primeiro instinto foi ligar para minha mãe. Eu queria desabafar, contar tudo a ela, ouvir sua voz e obter algum tipo de conforto. Mas eu sabia que se eu contasse a ela, ela sem dúvida ligaria para Sofia imediatamente, seja por raiva ou choque, e isso daria uma dica para Sofia. Eu não queria que Sofia soubesse que eu tinha descoberto, pelo menos não ainda. Eu precisava de provas. Eu precisava de evidências concretas do caso dela para que, quando chegasse a hora inevitável de confrontar ela, eu tivesse tudo o que precisava para acabar com esse casamento. Eu tinha que ser inteligente. Por 2 semanas após aquela descoberta chocante, canalizei toda a minha energia para reunir as evidências que eu precisava para finalmente confrontar Sofia e iniciar o divórcio. Durante esse tempo,
Me encontrei com um advogado para garantir que meus bens seriam protegidos o máximo possível quando o divórcio acontecesse. Eu sabia que Sofia e eu não tínhamos um acordo pré-nupcial, e eu queria ter certeza de que as consequências dessa traição não me deixariam em ruína financeira. A noite em que finalmente confrontei Sofia pareceu surreal. Sentamos e calmamente disse a ela que sabia sobre seu caso. Ela pareceu chocada no começo, e até tentou argumentar, negar o que eu estava dizendo, mas eu tinha vindo preparado para isso. Uma por uma, apresentei a ela todas as evidências que havia coletado no último mês, fotos dela com um homem, capturas de tela de suas mensagens de texto que eu havia coletado do telefone dela e até mesmo registros dos dias em que ela havia mentido para mim sobre estar na igreja. Com cada pedaço de evidência que eu revelava, ela sabia que não havia como falar para sair dessa. Finalmente, a contragosto, ela confessou. Ela admitiu que o homem com quem estava saindo era seu namorado do ensino médio, o que eu já tinha descoberto depois de fazer algumas pesquisas e encontrar ele no Facebook. Ela tentou minimizar todo o caso, dizendo que estava apenas sendo estúpida e que estava apenas brincando com ele, nada a sério. Ela insistiu que não pretendia que as coisas fossem tão longe quanto foram. Mas eu não estava acreditando. Olhei ela nos olhos e disse firmemente que ia me divorciar dela. Ela ficou atordoada. Acho que, em alguma parte de sua mente, ela acreditava que conseguiria se safar, que eu de alguma forma a perdoaria ou seria influenciado por suas desculpas. Mas quando percebeu que eu estava falando sério, ela tentou lutar contra isso. Ela me implorou para reconsiderar, dizendo que ela poderia mudar e que poderíamos resolver as coisas. Mas seus apelos caíram em ouvidos moucos. Eu sabia que se eu ficasse, nunca mais seria capaz de confiar nela. Eu calmamente disse a ela para fazer as malas e ir embora. Para garantir que não haveria confusão ou tentativas de manipular a situação com nossas famílias, criei um chat em grupo com meus pais e a mãe de Sofia. No chat, expus tudo claramente. Enviei todas as provas da infidelidade de Sofia, as fotos, as mensagens de texto, tudo. Queria que soubessem toda a verdade sobre o motivo do meu divórcio, e queria evitar que quaisquer narrativas falsas fossem inventadas por Sofia ou sua mãe. Eu sabia que, assim que a notícia vazasse, o inferno se soltaria, e eu não estava prestes a deixar espaço para nenhum mal-entendido. Como esperado, as reações foram intensas. Minha mãe ficou absolutamente lívida, indignada por Sofia ter me traído, mas, ao mesmo tempo, ela e a mãe de Sofia não conseguiram deixar de me implorar para reconsiderar minha decisão. Apesar da evidência inegável da infidelidade, elas imploraram para que eu encontrasse em meu coração o perdão e lhe desse outra chance. Felizmente, meu pai ficou ao meu lado. Ele me garantiu que eu estava tomando a decisão certa e que ninguém deveria ficar com um parceiro infiel, não importa as circunstâncias. Ele me disse que eu merecia algo melhor e apoiou minha decisão de seguir em frente com o divórcio. Uma semana depois de eu ter entrado com o pedido de divórcio, Sofia e sua mãe apareceram na minha casa inesperadamente. Sofia me revelou que estava grávida do meu filho. Minha reação imediata foi de descrença. Eu me recusei completamente a aceitar que eu era o pai, dado o caso dela. A mãe de Sofia me atacou, me acusando de arruinar a vida da filha dela por não aceitar a responsabilidade pelo bebê e me divorciar de Sofia tão repentinamente. Ela fez parecer que eu era o único sendo cruel. Mais tarde, minha própria mãe redobrou seus apelos. Ela falou comigo sobre como as crianças podem mudar tudo em um casamento, sobre como ter um bebê poderia aproximar Sofia e eu, como se a gravidez fosse uma solução mágica para a infidelidade. Ela me disse que Sofia havia prometido nunca mais trair e que eu precisava considerar o futuro da criança, não apenas meu orgulho. Ela me fez sentir como o cara mau por escolher abandonar um casamento onde a confiança tinha acabado. Quando eu ainda não cedi ao raciocínio dela, minha mãe, em seu desespero, ameaçou testemunhar contra mim no tribunal quando chegasse a hora, especialmente se a questão da pensão alimentícia surgisse. Ela disse que garantiria que eu pagasse pelo bebê, independentemente de ser meu ou não. DNA não importa, família é família, ela argumentou, insinuando que não se importava com quem era o pai biológico. Ela estava determinada a reivindicar a criança como sua neta, mesmo que isso significasse ir contra mim no tribunal. E foi exatamente isso que ela fez.
Fiel à sua palavra, minha mãe testemunhou contra mim durante o processo de divórcio, que foi uma das traições mais dolorosas que já experimentei. Meu advogado e eu lutamos muito para garantir que o tribunal entendesse que Sofia tinha sido infiel e que havia uma possibilidade muito real de que a criança não fosse minha. Mas minha mãe e a mãe de Sofia testemunharam que o caso de Sofia não era nada sexual, minimizando sua infidelidade como se tivesse sido algum tipo de erro inocente. Eles até argumentaram que, como Sofia e eu tínhamos tido intimidade apenas algumas semanas antes da nossa separação, bem na época em que descobri o caso dela, o bebê deveria ser meu somente. Felizmente, no final, o juiz decidiu que eles não poderiam tomar nenhuma decisão final sobre pensão alimentícia ou paternidade até que o bebê nascesse e um teste de paternidade adequado precisasse ser conduzido. Só então seria determinado se eu era ou não um pai biológico. Fiquei aliviado. Parecia uma pequena vitória no que tinha sido eu não seria forçado a sustentar uma criança que poderia não ser minha sem provas sólidas. Mas minha mãe, Sofia, e sua mãe ficaram furiosas com o resultado. Minha mãe, mais tarde, veio até mim e me disse como ela desejava que eu não fosse seu filho e que se eu fosse realmente um homem, então eu deveria arregaçar as calças e aceitar o filho de Sofia como meu, independentemente do que o teste de paternidade provasse. Nos últimos meses, minha mãe andou falando mal de mim para todos da família, me pintando como um vilão que destruiu meu casamento por causa do que ela insistia ser apenas um erro de Sofia. Não importava quantas provas eu apresentasse ou quantos argumentos lógicos eu fizesse, minha mãe se agarrava à narrativa dela, me culpando por tudo o que tinha dado errado. Então, você pode imaginar minha satisfação quando finalmente chegou o dia dos resultados do teste de paternidade. Sofia deu à luz uma menina esta semana, e prontamente fizemos o teste. Acontece que o bebê não era meu, como esperado. Quando compartilhei os resultados com Sofia, ela caiu em lágrimas, implorando para que eu aceitasse a criança. Ela argumentou que seus amigos e familiares iriam evitar ela e a filha se eu não tomasse uma atitude e assumisse a responsabilidade. Senti um profundo sentimento de empatia pela situação dela, mas isso não mudou o fato de que eu não era o pai. Eu não posso fazer isso. Não é mais minha responsabilidade. Desde então, Sofia continua me ligando e me deixando mensagens de voz implorando para que eu reconsidere. Atualização 1. Para todos que perguntam, Sofia está argumentando que, como eu provavelmente não terei filhos tão cedo, devo pensar neste bebê como meu, mesmo que ela tenha me traído. Ela também revelou que o cara com quem ela estava tendo um caso, seu namorado do ensino médio, se recusou a se casar com ela. Na verdade, ele nunca esteve pronto para se estabelecer, e é por isso que ela teve que se casar comigo em primeiro lugar. Está claro que ela queria me usar como uma galinha dos ovos de ouro enquanto continuava seu caso com ele. Sinceramente, espero que ela pelo menos o leve ao tribunal para pedir pensão alimentícia, mas, a essa altura, eu simplesmente não me importo mais. Segui o conselho de todos e fiz uma postagem para anunciar publicamente que não sou o pai do filho de Sofia. Eu estava cansado da minha mãe apoiar Sofia depois do jeito que ela me traiu e queria humilhar ela do jeito que ela fez comigo por meses a fio. Depois que fiz meu post chamando minha mãe por apoiar Sofia, ela me ligou furiosa porque as pessoas começaram a se voltar contra ela. Ela me acusou de trair ela, o que foi irônico, já que foi ela quem realmente me apunhalou pelas costas ao testemunhar contra mim no tribunal e tentar me fazer pagar pensão alimentícia. Muitos amigos e parentes da minha mãe realmente acreditaram nela no começo, mas agora, com os resultados do teste de paternidade, está claro que minha mãe estava errada sobre Sofia. As pessoas estão chamando ela nos comentários do meu post, assim como na cara dela, dizendo que ela precisa ser uma mãe melhor para mim e como eu sou a verdadeira vítima nessa situação. Depois que minha mãe ligou para gritar comigo, ela e meu pai acabaram tendo uma briga feia. Ele estava farto dela constantemente me intimidando e ameaçou deixar ela se ela não desistisse da ideia maluca de me forçar a aceitar o filho de Sofia, mesmo que não seja meu. Atualização 2. Já faz 5 meses desde minha última atualização. Meus pais decidiram se separar no mês passado. Isso porque minha mãe se recusou a mudar e até começou a se chamar de avó do bebê de Sofia. Ela tem dado dinheiro a Sofia todo mês e até se voluntária para tomar conta de sua filha.
Parece que ela finalmente está vivendo o sonho de ter uma filha como sempre quis. No entanto, meu pai se cansou disso, pois ele acha que isso é quase inapropriado e não quer ter nada a ver com Sofia ou sua filha. Isso resultou em várias brigas em que minha mãe se recusou a assumir a responsabilidade. Como resultado, meu pai se mudou e está morando comigo. Parte meu coração que minha mãe esteja escolhendo se concentrar na minha ex-esposa traidora em vez da própria família dela. De qualquer forma, meu pai vai conversar com um advogado esta semana e dar andamento ao divórcio. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!